Agora vamos falar um pouco sobre saúde, que é a primeira. Falamos até aí em seguridade social, que é a macropolítica, e aqui nós temos a saúde. Saúde é definida lá no artigo 196 da Constituição. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal, igualitário, às ações e serviço para para a sua promoção, proteção e recuperação. Aqui nós estamos falando do nosso glorioso SUS, que é o seguinte: qual é o objetivo da saúde? Garantir saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações, serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que significa isso? A saúde pública, ela é universal para todos os residentes do país, independentemente de ser brasileiro ou não, independentemente de contribuição. Por isso que hospital público, a porta está aberta 24 horas por dia. As unidades, as UPAs 24 horas, os centros de saúde, as policlínicas. E isso tem que estar o mais próximo da população possível. Para quê? Para a prestação do serviço de saúde de forma imediata, para amenizar ou reduzir ou eliminar o risco da doença, dos seus agravos, e ela tem caráter universal. Por exemplo, o cidadão está caminhando na rua e é atropelado. Temos os serviços de resgate, o SAMU vai socorrer aquele paciente, aquela pessoa, vai levá-lo para a unidade de saúde mais próxima e ele será devidamente cuidado, tratado, independentemente de naquele instante se procurar saber se ele é contribuinte, se ele é brasileiro, se ele está empregado, se ele está desempregado, se ele é um produtor rural, se ele é um trabalhador urbano, nada disso lhe será perguntado. O grande objetivo naquele instante é proteger a saúde e salvar aquela vida. A saúde são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização, controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiro e também por pessoa física, jurídica, de direito privado. Significa dizer que não só o estabelecimento público de saúde tem essa atribuição de prestar o serviço. Pode ser contratado em empresas privadas, terceiros, que possam prestar esse serviço para a população e o custeio será feito pelo Estado. O artigo 198 determina que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único organizado com as seguintes diretrizes. Isso aqui significa dizer o seguinte: nós temos serviços de saúde de responsabilidade nos diversos níveis de governo. A gente tem a nível de município os serviços de prevenção, os serviços de assistência direta à população, que é feito nas unidades básicas de saúde, nos centros de saúde e nas policlínicas, que é a baixa complexidade, aquilo que não é tão complexo. E temos já num nível de complexidade maior, nós temos os hospitais públicos, pronto-socorro, UPA, fundação, hospitais de alta complexidade. Esses aí
normalmente estão dentro da responsabilidade dos estados, exceto as grandes cidades que têm hospitais públicos municipais, as universidades que têm os hospitais universitários, que são hospital escola para os alunos dos cursos de medicina, e estão todos integrados em uma rede para proteger. A exemplo das grandes campanhas de vacinação que ocorrem no Brasil normalmente todos os anos, nós temos toda uma rede. A União fica responsável por comprar via Ministério da Saúde os insumos, no caso vacina, seringa, aplicação, etc., e distribui isso para os estados, e os estados repassam aos municípios, e as redes preparam a aplicação da vacina na população. A exemplo, aí a gente teve recentemente uma grande campanha de vacinação que foi contra a Covid-19. E nós temos as campanhas regulares anuais que têm caráter preventivo, prevenir que a pessoa não adoeça. E aí isso é descentralizado com a direção única em cada esfera de governo. Por isso que nós temos um Ministério da Saúde na União, nos estados nós temos secretarias de saúde, nos municípios nós temos as secretarias municipais de saúde. É uma direção única em cada esfera de governo. União, Ministério da Saúde. Estado, Secretaria de Estado de Saúde. Município, Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos aí as 3 esferas representadas. Elas preveem o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, essa rede integrada visa promover exatamente isso. E a participação da comunidade. Como é que a comunidade participa? Nós temos os conselhos municipais de saúde, onde tem a participação da sociedade, do município, as pessoas que moram ali, e também Conselho Estadual de Saúde. Isso é uma forma da sociedade ter a sua participação nas diversas esferas de governo, de gestão do sistema. O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, será financiado nos termos do artigo 195, com recurso do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, o que significa isso? Nós temos um sistema único de saúde que visa proteger toda a sociedade e garantir a saúde de forma preventiva, curativa e ainda a parte assistencial. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações de serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. E aqui tem uma definição interessante, porque o nível de responsabilidade pelo financiamento atinge todas as esferas de governo. Tá? Não fica na responsabilidade só da União, só do Estado, do Distrito Federal ou do município. Não, cada um tem a sua participação. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Ou seja, a União entra com uma parte aí em torno estabelecida no mínimo de 15% do seu orçamento para garantir o financiamento dessas despesas. Isso foi estabelecido na Emenda Constitucional 86 de 2015. Essa regra ela já está totalmente implantada. No caso dos estados do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que trata o artigo 157 e 159, inciso 1, a linha A e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Aí os estados, eles têm um percentual mínimo a transferir dentro do orçamento para custear as despesas de saúde no âmbito do estado e ainda
fazer as transferências para os municípios. Então, o sistema de financiamento ele é muito bem estruturado. Talvez não seja o suficiente para cobrir todas as necessidades de saúde preventiva e curativa da população brasileira, mas ele tem uma estrutura muito boa. No caso dos municípios do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata 158 e 159 são as transferências do inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Então, com isso foi instituído na emenda 29 de 2000, que estabeleceu essa nova forma de financiamento da Seguridade Social, que isso foi feito um aperfeiçoamento para garantir a quantia de recursos suficiente para o sistema. Parágrafo 3º, lei complementar será reavaliada pelo menos a cada 5 anos e estabelecerá os percentuais de que trata os incisos 1 e 3, inciso 2 e 3 do parágrafo 2º. O que é que significa isso? Como as despesas elas têm uma tendência de aumento, porque aumenta a população, novas tecnologias na área de saúde vão surgindo, e essas tecnologias são mais caras, novos medicamentos, novos procedimentos. Então, a cada 5 anos, essa forma de financiamento ela é revisada. Ou seja, com o objetivo sempre de manter o nível de recursos em quantidade suficiente para que o sistema funcione a contento. Saúde. Ainda no inciso 2, nós temos os critérios de rateio dos recursos da União vinculada à saúde destinada a Estado, Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados para os seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Isso aqui é um critério que está estabelecido constitucionalmente para que todas as regiões do Brasil tenham um procedimento de saúde o mais próximo de uma situação igualitária. Por exemplo, estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm uma estrutura de saúde melhor do que os estados da região Norte e até mesmo da região Nordeste. Terceiro, inciso 3, as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Aqui se refere à parte de fiscalização da aplicação dos recursos, avaliação e controle, porque está sendo aplicado o percentual correto de recursos, os recursos estão sendo aplicados de forma correta. Então, existe uma área de fiscalização do Ministério da Saúde, que atua em conjunto com o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e os tribunais de contas dos estados, em alguns casos onde tem Tribunal de Contas dos municípios e respectivas controladorias. Nossa. Ainda nós temos o parágrafo 4º, que diz: os gestores locais do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza, complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Isso aqui foi introduzido pela Emenda Constitucional 51 de 2006 e tem por objetivo garantir a mão de obra básica para que o município, principalmente os municípios, acompanhem a saúde da população de uma forma mais direta. Talvez é comum a gente receber em casa a visita de um agente de saúde, o agente de endemias, o pessoal que faz combate à dengue e outras ameaças à saúde pública. Nós temos esses agentes que têm uma contratação diferenciada para permitir
que se faça os programas de prevenção para evitar que a população adoeça. Bom, parágrafo 5º. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico único, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competir na União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Isso aí é estabelecer um ganho mínimo para os agentes comunitários de saúde, que essa previsão foi feita na Emenda Constitucional 63 de 2010 e agora, recentemente, o Congresso Nacional aprovou a lei federal tratando disso. Então, os piso salarial dos agentes de comunitário de saúde e agente de combate às endemias agora estão com piso salarial definido em lei complementar. E agora em diante deverá certamente ocorrer a aplicação desse novo piso salarial de acordo com o que foi determinado na Emenda Constitucional 63. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição, o servidor que exerça as funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados na lei para o seu exercício. Isso foi uma introdução, aliás, uma alteração feita na Emenda Constitucional 51 de 2006, aqui objetiva combater o desvio de função. Ou seja, se contrata agentes de endemias, se contrata agente comunitário de saúde, porque é um procedimento que tem uma autorização de contratação simplificada e depois essa pessoa não vai exercer a atividade em si, mas vai exercer trabalhar em outra área administrativa. Então, visando combate a isso, a Constituição já definiu qual é a atribuição e que, se for feito desvio de função, poderá perder o cargo. Próximo. Parágrafo 7º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob a responsabilidade da União e cabe aos estados, ao Distrito Federal e ao município estabelecer, além de outros consectários e vantagens e incentivos, auxílio, gratificação e indenização, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Ou seja, o piso nacional é de responsabilidade da União. E os estados, Distrito Federal e município podem ainda acrescentar esse piso algumas vantagens, incentivos e auxílios, gratificações, de forma a valorizar esse trabalho, que é um trabalho extremamente importante, que é o trabalho de prevenção. Porque se as pessoas não adoecerem, tiverem saúde, lógico que o sistema terá um ganho expressivo, porque a medicina curativa ela é muito mais cara do que a preventiva, porque você tem gastos, procedimentos bastante complexos de medicina, tem medicação caras, então tudo isso sendo evitado com a boa prevenção, reduz o custo do sistema. Próximo. Parágrafo 8º. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia serão consignados no orçamento geral da União com dotação orçamentária própria e exclusiva. Então, isso aí é para garantir o pagamento do piso, do básico, para esses agentes. Isso foi feito na Emenda Constitucional 120, agora já de 2022. Então, devagarzinho, o sistema ele vai sendo atualizado do ponto de vista de seu financiamento, do ponto de vista de execução, de maneira que ele vá dando conta do recado. Parágrafo 2º.
vencimento dos agentes de comunidade de saúde, dos agentes de combate a endemias, não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Isso aí foi incluído também na emenda constitucional 120, que foi uma forma de garantir um piso mínimo. Ou seja, hoje um agente de endemia ele deve ganhar no mínimo R$ 2.424, 2 salários mínimos. Aí o estado ou o município ainda poderá conceder vantagens, incentivos, auxílios, fica livre. Mas eu tenho a garantia do pagamento de 2 salários mínimos a esses profissionais. Próximo. Parágrafo 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às suas funções desempenhadas, a aposentadoria especial, somando aos seus vencimentos o adicional de insalubridade. Isso aqui é algo bastante interessante, que já veio depois da reforma da Previdência Social. Isso aqui traz um custo adicional de aposentadoria para o regime geral, principalmente porque vai se acrescentar no salário, no salário de contribuição desses profissionais, o adicional de insalubridade, que aumenta a base de cálculo, e vai também proporcionar uma aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, nós vamos tratar disso mais na frente, não vamos entrar em maiores detalhes aqui. Parágrafo 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Por quê? Porque essas contratações, elas podem oscilarem de acordo com a necessidade. Por exemplo, se a gente vir ter uma crise de saúde, uma emergência, por exemplo, em função de dengue, aí os municípios terão autorização, já estão autorizados a fazer uma contratação de pessoa emergencial. Então, isso aumenta naquele período de contratação. Então, por isso que eles não entram na base de cálculo para a definição do limite de gasto com o pessoal, que isso pode oscilar. Tá? Não é uma despesa de pessoal permanente. Ainda o parágrafo 12, que lei federal instituirá os pisos de salários profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Isso aqui também foi posto na emenda constitucional 124 de abril de 2022. Isso aqui já está valendo também. Então, esses profissionais que eles não tinham pisos salariais definidos, agora passam a ter quem? O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a parteira e o enfermeiro. Então, todos esses profissionais são categorias da área de saúde, passarão a ter seus pisos salariais garantidos. Isso já está valendo, foi aprovada essa emenda constitucional agora em 2022. Parágrafo 13. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12 desse artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Ou seja,
Nós estamos agora, esse ano, na fase dos estados, a própria União, os estados, municípios, Distrito Federal, organizarem os seus orçamentos para garantir o inteiro cumprimento da determinação constante do parágrafo 12, porque aí nós vamos ter várias situações que vão merecer bastante atenção. Próximo. Artigo 99. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Esse, nós estamos falando aí dos famosos planos de saúde, que também é uma forma de prestação de serviços privados de saúde que as pessoas podem fazer uso sem nenhum problema. Quem tem condições de pagar, você tem uma garantia de uma assistência básica de saúde, que é garantida pelo SUS, mas você quer algo melhor, você pode pagar um plano de saúde. Existe no mercado brasileiro bons planos de saúde. São mais caros, mas eles existem e estão à disposição de quem puder pagar. Que aí as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato direto, público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas de sem fim lucrativo. E aí nós temos várias entidades privadas que têm essa característica de não ter fins lucrativos, de serem filantrópicas e que são prestadores de serviço do SUS, são entidades privadas. E além disso, nós temos a saúde complementar e com os planos de saúde que se encarregam de usar as redes, os hospitais privados, os hospitais filantrópicos e os sem fins lucrativos. Então, de maneira que a gente tem uma rede totalmente integrada que permite atender a todos. É vedada, no parágrafo 2º do artigo 199, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Significa dizer o seguinte: as entidades privadas da área de saúde, elas não recebem incentivos orçamentários e financeiros do governo, nem da União, nem dos estados, nem do Distrito Federal, nem do município. Elas recebem, sim, pela prestação efetiva de serviço que elas fazem. Aí tudo bem. Parágrafo 3º, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Isso significa dizer o seguinte: as empresas ou capitais estrangeiros que trabalham com a parte de saúde não podem, sob nenhuma hipótese, receber recursos públicos. Isso é vedado por lei, vedado pela Constituição. Elas podem atuar na prestação de serviço e recebem por cada procedimento realizado. Realizou o procedimento do paciente, isso é faturado para o SUS e o SUS paga. Só que ela não recebe nenhum incentivo público. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, tratamento, bem como a coleta, processamento, transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Isso aqui nós estamos falando dos procedimentos de alta complexidade, por exemplo, os transplantes. A pessoa tem a opção de, em vida, fazer a opção e doar seus órgãos, num caso de morte. E o Sistema Único de Saúde garante a realização dos procedimentos de transplante, de pesquisa, de tratamento, bem como a coleta, processamento, transfusão e seus derivados. O que acontece? Uma pessoa fez uma doação de órgãos no Acre, doou, por exemplo, rins, e está precisando, numa fila de transplante,
de rins e o paciente está na fila num hospital no Rio de Janeiro. É atribuição do SUS fazer a coleta desse rins aqui no Acre, em Rio Branco, e fazê-lo chegar a este paciente que está à espera do transplante lá no Rio de Janeiro. Isso é um procedimento que a pessoa que está à espera do transplante normalmente nem sabe no momento em que isso está acontecendo. Isso é procedimento, tem aí uma estrutura amparada para fazer isso, inclusive com o uso de avião, de equipe médica, de tudo, para que isso ocorra e você salve aquela vida. E ainda nós temos ainda no sistema de saúde, o artigo 200, ele prevê o seguinte: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar, fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunológicos, hemoderivados e outros insumos. Todos os produtos, medicamento, vacina, o que for, que precisa ser produzido no país ou precisa ser usado, nós temos a parte aí do Sistema Único de Saúde controlando e fiscalizando esses procedimentos. Um exemplo mais recente aí foi o processo da vacinação contra a Covid, que todas as vacinas teriam que previamente ser aprovadas pela Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde, para terem autorização ou de importação ou de produção nacional. Quando produzidos ou importados, quem era o comprador único? Ministério da Saúde, que compra, distribui para os estados, o estado distribui para os municípios, o município faz aplicação na população. Então, isso se aplica àqueles produtos, sejam eles produzidos nacionalmente ou importados, produtos, equipamento, medicamento, sistemas imunológicos, o que for, é responsabilidade de forma centralizada do Sistema Único controlar isso. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as da saúde do trabalhador. Vigilância sanitária, as barreiras sanitárias em aeroportos, fronteiras, ferrovias, rodovias, é de responsabilidade tanto da barreira sanitária quanto epidemiológica. E a saúde do trabalhador. Por exemplo, todos os trabalhadores, eles são avaliados em relação à atividade que ele exerce, qual é o risco a que ele está submetido. Por quê? Isso pode causar danos à saúde, tem a proteção contra o acidente de trabalho, para que o trabalhador não venha se acidentar, ficar mutilado e trazer sérios transtornos, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, por exemplo, as áreas de saúde, a formação do profissional de saúde, isso é regulamentado e essa regulamentação tem uma atribuição específica da União, passando pelo Sistema Único de Saúde. Participar de formulação da política de execução e da execução das ações de saneamento básico. Saneamento básico, nós estamos falando de água potável, tratada de boa qualidade, de coleta e tratamento de esgoto. Para quê? Para evitar que a população adoeça. Isso é prevenção. E, inciso 5, incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Isso por quê? De primeiro, não se tinha isso. A pessoa sofria um problema renal, morria, porque não era possível fazer um transplante. Hoje se tem as filas de transplante para córnea, fígado, rins, pâncreas, coração, etc. Então, é possível você salvar milhares e milhares de vidas. E essa atribuição, ela é do SUS. Então, ele está investindo constantemente
na atuação de sua área, no desenvolvimento científico de quê? De pesquisas para descobrir, entender como se pode preservar vidas, saúde e fazer inovação com equipamentos, medicamentos, etc. Fiscalizar e inspecionar alimentos. Isso aqui é outro problema. Compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Isso aqui tudo passa sobre o crivo da saúde, porque o alimento, como ele é garantia de vida, mas pode ser causar uma complicação séria e levar a doenças graves ou a morte do paciente, bem como bebidas e água. Água é vida, mas também uma água contaminada pode provocar várias doenças. Inciso 7. Participar do controle e fiscalização na produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. Esses dias aí houve uma mobilização porque havia um susto ali em Anápolis com medo de ter radiação em uma cápsula que encontraram lá, se tinha material radioativo ou não, porque pode provocar sérios danos. Inciso 8º, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido, ou do trabalho. Isso aí é atribuição da saúde, fazer essa fiscalização.